Na aula de hoje nós vamos falar sobre medição de fator de potência. Ah, professor, mas eu já vi fator de potência em várias disciplinas. É verdade. Até separei aqui algumas para a gente ver. Se você olhar o plano de ensino de circuitos 1 de 2020/1 agora, você vai ver que fator de potência faz parte da ementa da disciplina de circuitos 1. Se você olhar a disciplina de circuitos 2, correção de fator de potência faz parte também da ementa da disciplina. E se você olhar circuitos 3, nos objetivos da disciplina está também a parte de correção de fator de potência. Bom, professor, então tenho correção de fator de potência em circuitos 1, circuitos 2 e vamos trabalhar também em circuitos 3. E agora em medidas elétricas, na realidade nosso foco aqui é medição, né? Medição de fator de potência. A gente viu aula passada, quando eu falei sobre medição de potência reativa, a gente viu lá que um dos objetivos de medir a potência reativa é calcular o fator de potência, correto? Mas também eu posso calcular o fator de potência com base na potência aparente e na potência ativa. Mas nós estamos acostumados com um sistema totalmente linear, que vocês já tenham visto aí, é o triângulo de potência. Ah, o fator de potência, potência ativa sobre potência aparente, né? Ou analisando aqui o nosso triângulo de potência, que a gente tem aqui o cosseno φ. Quem é o cosseno φ? É a potência ativa pela potência aparente. É exatamente essa equação aqui embaixo. Ah, mas eu posso encontrar também pelo cosseno do arco tangente. Quem que é o tangente desse ângulo φ? É a potência reativa pela potência ativa, tá? Igual a gente está vendo aqui embaixo na equação. Aí outra coisa que a gente pode se perguntar é, a gente está medindo o quê? Fator de potência ou fator de deslocamento? O que vocês acham? Que para quem nunca ouviu falar de fator de deslocamento, ou já ouviu falar e fica com dúvida, e aí, qual que é o correto? É fator de potência ou fator de deslocamento? Então, essa aula vem no sentido de tentar desvendar isso, falar para vocês, né, mostrar um pouquinho da legislação em relação à medição de fator de potência, e a gente vai sair do tradicional triângulo de potência, que é para sistemas lineares, e a gente vai para uma medição do fator de potência real, que é para sistema com distorção harmônica, né? Quando a gente tem distorção harmônica, então a gente vai ter aqui um P aqui em cima. Vamos fazer nosso triângulo, tá? Nosso P. Eu tenho o nosso Q aqui. Eu tenho o nosso S. Desculpa aí, mas ficou meio torto. E eu tenho um S de distorção aqui. Vamos corrigir aqui a nossa linha aqui. Então o meu ângulo, em vez de ser esse aqui, ó, Φ1, quem é Φ1 é o ângulo entre P e S, aqui seria o meu S, eu vou ter um novo φ que é em função do deslocamento do S em função da distorção harmônica, tá? E aí na hora de eu for calcular o fator de potência, eu tenho que levar em consideração todas as ordens harmônicas para todas as situações de tensão e corrente. Ok? Então vamos ver um pouquinho aí, vou tentar ser o mais resumido possível, já porque você já tem esse conhecimento de correção de fator de potência. Mas como a gente já está falando sobre isso, vamos relembrar também o assunto, né? Já para poder ficar mais fácil aí o entendimento do conteúdo. Bom, quando eu falo de medidas de energia, medição de energia, eu não posso deixar de mostrar para vocês algumas normas do PRODIST. O que é o PRODIST? É o Procedimento de Distribuição de Energia no Sistema Elétrico Nacional, que você já deve ter usado aí em alguma outra disciplina. Dentro do PRODIST, no site da ANEEL, eu tenho alguns destaques em alguns módulos. O módulo 1, ele é importante porque ele traz para você todas as definições dos termos utilizados nos outros módulos. Então é interessante você, quando não souber algum termo, você procurar dentro do módulo 1. O módulo 5 traz sobre o sistema de medição, todas as regras, como devem ser feitas as instalações, por quanto tempo a concessionária deve guardar essas medições. Tudo que tem a ver com medição de energia, sistema de medição, está linkado ao módulo 5, tá, do PRODIST. O módulo 8, ele traz sobre a qualidade de energia e fator de potência, é um dos itens de qualidade de energia.
Então é no módulo 8 que define o que é o fator de potência e como deve ser calculado esse fator de potência e quais são os limites permitidos, tá? No módulo 11, fala sobre faturas de energia elétricas e informações suplementares, que é o nosso conteúdo das próximas aulas. Então já estou mostrando aqui o Prodist, já listo para vocês aí um pouco do que a gente vai estar utilizando nas próximas aulas. Bom, indo direto então ao Prodist módulo 8, vamos abrir aqui o site. Estando aqui no site do Prodist, eu vou abrir o módulo 8 que fala sobre qualidade de energia. Vamos pegar a versão mais atual, que é a partir de janeiro agora de 2021, a última revisão, que é a revisão número 12. E se eu vier aqui dar um busca sobre fator de potência, eu vou achar aqui então, no capítulo, no tópico 3, né? Algumas definições, algumas equações, alguns valores limites de acordo com o nível de tensão. Não vou entrar em detalhe aqui porque isso aqui já está lá no nosso PowerPoint e vai ficar duplicado o conteúdo. Então deixa para mim mostrar isso lá durante a aula, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não existe aqui um termo fator de deslocamento. Deslocamento, ó, já não achou nada. Vamos mudar a busca aqui. Deslocamento. Quando eu falo de deslocamento aqui, ele fala de deslocamento da equipe de atendimento para corrigir algum defeito na linha, tá? Ó, tempo médio de deslocamento. Aí no caso, quanto tempo levou para a equipe da concessionária ir lá corrigir o defeito. Então o termo deslocamento, dentro da resolução da ANEEL, não se trata de fator de potência. Voltando aqui para nossa aula então, o que eu quero falar para vocês? Que o termo fator de deslocamento, mesmo se encontrando dentro de alguns medidores de energia, ele não é um termo usual nas nossas resoluções. Quando fala de medição de fator de potência, é realmente a medição de fator de potência total e não fator de potência de deslocamento. Ah, professor, mas eu não entendi ainda qual é a diferença entre eles. A diferença basicamente é que o fator de potência de deslocamento só considera sinais de tensão e corrente na frequência de 60 Hz. Então, para sinais não lineares, o termo fator de deslocamento não me atende, tá? E o fator de potência, que aí sim é a medição total, né, em relação ao deslocamento entre tensão e corrente, esse é o termo que é utilizado então pelas normas, tá? Eu vou definir cada um deles aqui ao longo da aula. Bom, o que é fator de potência? Eu sei que vocês já sabem, né, mas vamos atualizar em relação a esse conteúdo. Bom, o fator de potência é medida da eficiência de uma instalação elétrica. A gente viu isso na aula passada, né? Então ele nos mostra qual a percentagem de potência total S está sendo aproveitada sob a forma de potência ativa e por conseguinte convertida em trabalho. Então basicamente ele é um valor que mostra ali para você o percentual. Se tiver fator de potência unitário, significa que 100% da sua potência que você está absorvendo da concessionária está sendo convertida em potência ativa. Qualquer valor abaixo disso, você já tem um percentual menor, né? Em vez de ser 100%, vamos supor que nosso fator de potência 0,92 é a mesma coisa que você falar que a potência que você vai consumir da rede, 92% dela tem que ser convertida em potência ativa. Se você fizer um valor menor que isso, você vai pagar multa por consumir energia reativa da rede. É comum que toda vez que você for ver alguém falar sobre fator de potência, faça a comparação com o copo de chopp. Por quê? Porque sempre você analisa ali que a sua potência ativa fosse a parte amarela, né, ali do chopp, a potência reativa é a espuma. Por quê? A espuma está ocupando uma parte do copo, mas que não te serve de nada, né? Até te atrapalha às vezes. Então, aqui a gente pode considerar que a gente tem um baixo fator de potência, porque a gente tem bastante espuma, e aqui a gente tem um alto fator de potência, porque a maior parte do copo está compreendido com líquido, né? Que seria a nossa potência ativa. Então, toda vez que vocês verem alguém falar ou dar uma palestra sobre fator de potência, provavelmente vai trazer aí a associação do fator de potência com um copo de chopp. Então a relação basicamente é essa: a espuma não serve de nada e está ali ocupando o espaço dentro do copo, que seria um baixo fator de potência. Bom, mas qual que é a definição sobre fator de potência no módulo 1 do Prodist? Eu falei para vocês que o módulo 1 ele traz as definições, né?
Basicamente, a definição é a descrição da equação. O que é? O fator de potência é a razão entre a potência ativa e a raiz quadrada dos quadrados da potência ativa mais a potência reativa. Ou você pode fazer a mesma análise só com energia, né? A energia ativa pela raiz quadrada da energia ativa ao quadrado mais a energia reativa medida ao quadrado. A gente não viu nas aulas anteriores como medir potência ativa e como medir potência reativa? Então, se eu tenho os dois valores, eu consigo então agora dimensionar o nosso fator de potência. Partindo então do início, né, de como surgiu tudo, do fator de potência, do triângulo de potência, então vocês estão acostumados com o triângulo convencional, onde eu tenho ali a nossa potência aparente, que é o que? A potência ativa mais a potência reativa. Quanto menor for a potência reativa no nosso circuito, menor vai ser o ângulo, né, do fator de potência e o mais se aproxima possível da potência ativa. Se a potência reativa for igual a zero, a potência aparente é a própria potência ativa, não tem ângulo de fator de potência. Caso eu tenha, né, como que eu dimensiono? Quem que é o ângulo de fator de potência para sistemas lineares? Cosseno φ é igual a P sobre S, que é igual, né, a gente acabou de ver, o P sobre a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Aqui tem algumas outras equações que mostram aí também como você chegar nesses valores. Caso você parta aqui então da tangente do ângulo φ. O módulo 1 traz ainda mais duas definições sobre fator de potência. Tá? Tudo que eu pude tirar de fator de potência de lá, eu trouxe para vocês terem noção. Tem o fator de potência de referência, valor usado como referência para comparação com o fator de potência medido. Então a concessionária ela define aí alguns fatores de potência mínimo que você pode ter, que pode ser a sua referência. E o fator de potência típico, ele é o fator de potência característico de uma unidade consumidora ou centrais geradoras. É como se você reconhecesse para aquele tipo de estabelecimento qual que é o perfil de fator de potência de acordo ali com a sua função, né, com as suas cargas instaladas na sua unidade consumidora. Fator de potência de deslocamento. Então vamos falar dele, entender certinho o que é, mas não é um termo usual na nossa resolução, ok? Bom, o fator de potência do deslocamento, ele ou conhecido como fator de deslocamento, e vocês vão ver isso lá dentro do medidor Fluke, que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, ele considera apenas a defasagem entre a corrente e a tensão na frequência fundamental. Ah, professor, mas ele mede mesmo que o sinal seja distorcido. Sim, ele vai pegar só a fundamental e fazer a relação entre o ângulo da fundamental, da tensão e da corrente e vai ignorar todo o restante. Se eu quiser pegar o fator de potência verdadeiro, aí eu tenho que desconsiderar o fator de potência de deslocamento. Então, ó, o fator de potência de deslocamento ele somente será igual ao fator de potência real se e somente se as formas de onda de tensão e corrente forem totalmente senoidais, sem qualquer distorção harmônica, ou seja, somente para sistemas totalmente lineares. Vocês viram aí com base nas aulas de laboratório que a tensão do nosso barramento lá do laboratório, ele já é distorcido. Mesmo que eu pegue uma carga linear, o sinal de corrente já vai ser distorcido porque a tensão é distorcida. Então já por ali você já consegue ver que o fator de potência, né, o fator de deslocamento já não se aplica, porque eu tenho um sinal distorcido. Então eu só posso considerar o fator de deslocamento quando o meu sistema for 100% ali senoidal. Então, ó, esta é uma questão tratada somente com hipóteses diante da realidade do sistema elétrico atuais. Professor, mas como que surgiu essa questão da distorção da tensão? Tudo começou a partir da eletrônica de potência, quando houve o surgimento da eletrônica de potência. O que distorce a tensão, que é o nosso assunto das próximas aulas? É cargas eletrônicas. A partir do momento que eu tenho uma carga eletrônica que foi desenvolvida para ter uma melhor eficiência energética, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a cortar o sinal de tensão ou de corrente dessa carga. E a partir do momento que eu passo a cortar esse sinal de tensão ou de corrente, eu começo a provocar uma variação na minha forma de onda, do meu circuito, que a gente conhece então como distorções harmônicas. Mas deixe isso aí para a nossa aula específica sobre distorções harmônicas.
Fator de potência real, então. O fator de potência real considera a defasagem entre tensão e corrente, os ângulos de defasagem de cada harmônica e a potência reativa para produzi-las. Então, o fator de potência real considera tudo, tá? Todo o sinal medido. Neste caso, os instrumentos de medição devem indicar o valor true RMS. Nas próximas aulas, quando a gente falar sobre medição de sinais não lineares, também vamos falar sobre medição true RMS, que é a tensão RMS verdadeira, que seria a medição real, considerando todas as ordens harmônicas. Qual que é a diferença quando o meu medidor ele não é true RMS? Então vamos lá. Quando você vai comprar um medidor, verifica se ele é true RMS ou não. Se ele não for true RMS, ele vai trabalhar basicamente em função das 60 Hz. E se o seu sinal for distorcido, a sua medição vai ser falha. Nós vamos comprovar isso dentro do laboratório numa aula específica sobre medição de cargas não lineares. Na presença de distorções harmônicas no circuito, o triângulo de potências ganha uma terceira dimensão, que seria o deslocamento da potência ativa, né, que é a potência distorcida. Então, partindo do nosso triângulo convencional, que a gente fala que o fator de potência é P sobre S, agora eu passo a ter o deslocamento do S, e aí a minha equação vai ficar o seguinte: o fator de potência, que é P sobre S, agora vai ser o quê? O somatório de todas as potências ativas, né, de todas as ordens harmônicas, dividido pela minha potência aparente total também, considerando todas as minhas ordens harmônicas. Fazendo uma relação com a nossa aula de laboratório, naquele medidor que vocês desenvolveram dentro da programação Models, vocês calcularam o fator de potência verdadeiro, o fator de potência real. Porque lá você considerou o sinal da potência instantânea, e dentro desse sinal está contido todas as ordens harmônicas. Ah, professor, mas qual que é a diferença então se eu não considerasse as ordens harmônicas? Você pegasse simplesmente o sinal de 60 Hz. Ou simplesmente você pegasse ali para calcular a potência, você pegasse a tensão máxima dividida por raiz de 2 para achar o valor eficaz, sem se preocupar com a forma de onda, e sim apenas com o valor máximo. Então, muitos medidores, quando eles não são true RMS, e geralmente eles pegam o valor de pico, ele pega o valor de pico, divide por raiz de 2 para achar o valor eficaz e faz as contas com os valores de pico. Ele não leva em consideração a deformação causada pelo sinal. E aí você perde então algumas áreas, né, de medição. E essa basicamente é a diferença então entre potência entre o medidor RMS e True RMS e o medidor convencional, ok? Bom, o diagrama fasorial então está aqui. Eu tenho minha potência ativa, então, né? Eu tenho a minha potência reativa. Com isso aqui surgiu um S, vou chamar de S'. E aí, como houve o deslocamento, que a gente chamou S aqui de SS ali na figura, né? Mas seria um SD no deslocamento. E eu vou ter aí uma potência aparente verdadeira, que seria essa de cima. Então, o ângulo que antes era o φ1, que era o S com o P, agora eu tenho aqui um gama de deslocamento, que aí se eu juntar os dois aqui, fazer a relação entre o P e o novo S, eu vou achar então aí um novo φ, né, correspondente à distorção harmônica. Então, cuidado quando vai medir sinais que tenham distorção harmônica e pegar aí medidores que não levem em consideração ao True RMS. É muito importante que faça a leitura do True RMS, porque você pode estar dimensionando então aí um banco de capacitor ou de indutor para uma potência errada, tá? Por uma medição falha também. Bom, e qual que é a importância do fator de potência? Vamos ver lá. A legislação brasileira estabelece que o fator de potência mínima admitida é de quanto? 0,92, tanto indutivo quanto capacitivo. Isso significa dizer que as unidades consumidoras deverão transformar em potência ativa no mínimo 92% da potência recebida, que é a potência aparente. Ah, mas se isso não for possível, o que eu faço? Eu faço uma correção no local da indústria. Então, ó, caso a instalação elétrica do consumidor apresente uma eficiência inferior a 92%, caberá à concessionária a cobrança de multa por baixo fator de potência. Então, às vezes, muitos consumidores estão pagando a potência reativa na fatura de energia e não sabem o que aquilo significa. Não sabe que se ela for lá instalar um banco de capacitor ou um banco de indutor, dependendo de qual fator de potência que ela tem, ela vai deixar de pagar aquela multa por excedente de energia reativa que ela está consumindo da concessionária, sobrecarregando o sistema.
Então essa multa é cobrada diretamente na fatura de energia do consumidor. Isso aí vai ser assunto das nossas aulas na parte de tarifação, ok? Bom, quanto à correção do fator de potência, então cabe ao consumidor verificar na sua fatura se você está pagando, né, a cobrança de baixo fator de potência e resolver esse problema dentro da própria instalação, da sua unidade consumidora. As formas mais práticas de elevar o fator de potência é através da instalação de capacitores nas grandes cargas indutivas. Então, se as cargas for indutiva, eu vou usar os capacitores para poder corrigir o fator de potência. Nos barramentos de baixa tensão, na entrada de energia de alta tensão ou ainda na extremidade dos circuitos alimentadores. Isso tudo depende, né? Depende de quê? Depende de uma análise. Por isso que eu mostrei na última aula para vocês como usar o medidor de energia, de qualidade de energia, e ele mede vários parâmetros. Então é interessante que haja uma investigação. Como assim, professor? Você vai investigar se você vai ligar esse banco fixo na entrada do seu alimentador ou em paralelo a uma carga específica. Qual que é a diferença em relação a isso? Se você tem um histórico de medição da operação da sua unidade consumidora, você consegue verificar o fator de potência ao longo do dia. Então você pode constatar que se você colocar o seu banco fixo, você vai pagar multa por excedente de energia reativa durante a noite, por causa do seu capacitor ligado o tempo todo. Ou não, né? Então isso depende da sua análise. Ou você pode colocar então o banco junto com uma carga específica. Vamos supor aí que você tem um motor grande, esse motor está consumindo bastante energia reativa, então quando ele liga, energiza, você precisa corrigir o fator de potência. Então você faz o banco de capacitor entrar junto com esse motor na hora que ele for acionado, então ele não vai puxar essa energia reativa da rede, seu sistema vai ficar sempre controlado o fator de potência. Então precisa ser feita essa investigação e essa é a importância da gente fazer as medições de energia, lendo todos os parâmetros possíveis e depois fazer a análise do circuito. Apenas uma análise apurada poderá indicar qual local é o mais adequado para a instalação dos capacitores ou indutores, né? Eu estou me alegando aqui que a minha carga é indutiva, mas se a carga for capacitiva, é indutores. Então, é isso que eu acabei de falar. Depende de uma investigação. Você precisa investigar a planta da empresa para verificar qual que é o melhor local para instalar esses corretores de fator de potência, ou se é na entrada do alimentador, ou se é junto a uma carga específica ou a um quadro específico de energia dentro da própria unidade consumidora. Principais causas de um baixo fator de potência. E aí, o que vocês acham? O que causa o baixo fator de potência? O mais comum que são lâmpadas de descargas fluorescente, vapor de mercúrio, vapor de sódio, lâmpadas eletrônicas também, né, de uma forma geral. Transformadores operando em vazio, sem carga ou com muito baixa carga, também provoca aí um baixo fator de potência. Lembrando que o nosso transformador é uma carga indutiva e aí ele vai consumir esse reativo da rede. Uma grande quantidade de pequenos motores, Tensão acima da nominal, motores de indução operando em vazio ou superdimensionado, operando com pequenas cargas. Bom, dando alguns exemplos em relação a esses itens. O último caso ali do motor de indução operando em vazio. Quando você compra um motor, você compra esse motor para alimentar algum dispositivo mecânico que foi desenvolvido por um engenheiro mecânico, tá? Vamos pensar assim. Quando o engenheiro mecânico desenvolve aquela peça, ele define qual é a potência do motor necessário para acionar aquele circuito. E geralmente esse engenheiro mecânico ele já coloca para você ali uma potência próxima ou superior a que realmente precisa por garantia. Vamos pensar dessa forma, tá? E aí quando você vai comprar um motor para colocar então naquele equipamento, vamos supor que lá pediu um motor de 1 CV, já com sobra. Você fala assim, 1 CV é pequeno, já vou colocar 2 então de uma vez. Então você está superdimensionando o tamanho do motor para aquele circuito. E aí você acaba tendo um motor operando praticamente a vazio, com carga vazio, já que ele precisava de, sei lá, meio CV para acionar aquele equipamento, mas o engenheiro mecânico falou que precisava de um, e você na hora de comprar, comprou já um de 2 ou 3 CV, para ter sobra. Isso aí seria um exemplo de como chega a essa situação.
Então, se vocês vão ver hoje em dia, quando a gente vai dimensionar, né, ou todo mundo que vai trabalhar aí com dimensionamento de cargas e motores, trabalha sempre no limite, né? Tenta sempre que o motor trabalhe aí próximo do seu nominal, que é onde ele tem o melhor rendimento dele. Quanto à tensão acima do nominal, Vou dar um exemplo do que aconteceu dentro do laboratório no semestre passado. Os meninos estavam fazendo a aula sobre medição de potência reativa. E aí, em algum momento durante a aula, eles estavam medindo lá uma potência reativa, a tensão do barramento estava, durante a tarde, de 127 volts, ela estava 114 volts. Né? Tem muita queda ali no bloco da FAET, em função do monte de ar-condicionado ligado no período da tarde, equipamentos, computadores. E aí houve uma queda de energia, a energia caiu e já voltou logo em seguida. E quando voltou, né, os meninos estavam lendo, fazendo a leitura no vatímetro, no varímetro analógico da potência. E a energia acabou e voltou, e quando voltou, a potência reativa voltou bem maior do que estava num período antes da queda de energia. E aí todo mundo ficou questionando, né? Professor, o que aconteceu? Né? A potência aqui aumentou bastante. Aí todo mundo ficou questionando, ninguém sabia explicar o porquê que estava acontecendo. Né? E aí eu tentei questionar todo mundo para ver se alguém chegava a uma resposta. E todo mundo falava, deu defeito no medidor. Ah, deu problema na carga. Mas ninguém falou o que eu queria ouvir. O que que é? Isso porque a gente já tinha visto isso na aula de teoria, que é nesse ponto aqui, ó, tensão acima do nominal. Quando houve a queda de energia, a tensão do barramento, que antes era 114 volts, subiu. Por que subiu? Porque quando a energia voltou, os ar-condicionados ele demora um tempo para poder ligar o compressor para lá de fora. Então, basicamente, a energia voltou sem carga na universidade. Então, como ninguém chegou à conclusão, eu pedi para que medisse a tensão do barramento para eles verificar, né, exatamente isso. E quando alguém mediu a tensão do barramento, foi constatado 131 volts na mesma tensão que estava 114. E aí sim eles entenderam o que aconteceu. Então, se eu aumentei a tensão, aumenta aí então a potência reativa. E consequentemente vai diminuir aí meu fator de potência. Bom, e as consequências do baixo fator de potência? A gente pode destacar duas: perdas nas instalações e quedas de tensão. Como assim, professor? Bom, perda da instalação em função do que? As perdas por efeito Joule, proporcionado então aí pelo aumento da corrente no nosso circuito em função das nossas cargas reativas. Né? Aí vai aparecer aquecimento nos condutores e nos equipamentos. A queda de tensão ela é em função também do aumento de corrente devido aí ao excesso de energia reativa em função das nossas cargas indutivas. Né? A queda de tensão ela pode provocar ainda a diminuição da intensidade luminosa das lâmpadas, perder eficiência então nesse sentido, e o aumento da corrente e a temperatura dos nossos motores. Por quê? Porque aí meu motor foi feito para trabalhar com um nível de tensão e eu começo a ter queda de tensão e começo a forçar esse motor e aí ele vai começar então a ter uma elevação da sua temperatura. Bom, outro item seria a subutilização da capacidade instalada. Já que eu tenho o meu sistema ali ocupado com energia reativa, para mim poder instalar novas cargas, eu vou precisar fazer investimento em novos circuitos elétricos para poder ligar uma carga adicional. Sendo que se eu corrigisse o fator de potência próximo, né, àquelas cargas, eu aliviaria o meu sistema, liberando espaço então para passar potência ativa pelo condutor para adicionar uma carga nova ali no mesmo local. Então despendiria aí investimentos em novas instalações também. Vantagens da correção do fator de potência. O que eu teria para falar para vocês? Elevação dos níveis de tensão, melhorando então o funcionamento dos equipamentos e a utilização da instalação. Então era óbvio, né? Já que ele causa isso, o oposto disso. Então se eu corrigir o fator de potência, eu vou melhorar todos esses pontos. Redução do aquecimento dos condutores, o que reduz as perdas de energia. Ótimo. Redução dos custos, né, com energia elétrica, porque você vai corrigir o fator de potência, vai deixar de pagar aí então o baixo fator de potência e também vai reduzir as perdas no seu sistema. Redução das perdas de energia pela redução da corrente de alimentação. Acho que já foi falado isso já nos itens anteriores. Liberação da capacidade do sistema, permitindo a ligação de cargas adicionais.
também acho que já está incluso aí indiretamente nos outros itens, né? E o que o PRODIST módulo 8 fala sobre o fator de potência? Vamos ler aqui então as definições, as normas, porque o PRODIST para a gente então é o que a concessionária vai estar utilizando aí como referência para poder estar medindo esse fator de potência. Então, ó, o registro dos valores reativos deverão ser feito por um instrumento de medição adequado, preferencialmente eletrônico, empregando o princípio da amostragem digital e aprovado pelos órgãos responsáveis pela conformidade metrológica. Então, basicamente, aí um medidor eletrônico, né, homologado pelo Inmetro. O valor do fator de potência deve ser calculado a partir dos valores registrados de potência ativa e reativa, ou das respectivas energia ativa e energia reativa, utilizando as seguintes fórmulas. Então, o PRODIST fala que o fator de potência tem que ser o P, a relação do P sobre meu S. Quem é meu S? É o P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Ou pela energia ativa sobre raiz quadrada, energia ativa ao quadrado, mais a energia reativa ao quadrado. Isso está estabelecido pelo PRODIST módulo 8. Quando eu vejo ali o P e o P mais Q, eu estou levando em consideração todas as ordens harmônicas, tá? O PRODIST ele não mostra a equação da forma que eu mostrei anterior, mas já é subentendido que eu estou mostrando o meu sinal completo. Da mesma forma como vocês fizeram lá dentro do ATP na Models, quando vocês criaram lá o medidor de energia, que vocês a calcular lá um P completo com todas as ordens harmônicas, um Q completo e acharam também um fator de potência real. Ah, professor, mas eu não estou enxergando a diferença. A diferença é que se você tivesse pego para calcular o P só a tensão de pico dividir por raiz de 2, aí você não estaria considerando todo o sinal. Você pegou a potência instantânea, que é o sinal instantâneo, você fez a integral do sinal, então você tem uma deformação da área, se você tiver a distorção harmônica, você vai ter também nessa integral, que é o valor médio que você calculou a potência ativa. Bom, o controle do fator de potência deve ser efetuado por medição permanente e obrigatória no caso de unidades consumidoras atendidas pelo sistema de média tensão e sistema de alta tensão, e nas conexões entre distribuidoras, ou por medição individual permanente e facultativa nos casos de unidades consumidoras do grupo B, com instalações conectadas em sistema de baixa tensão, observando o disposto em regulamentação. Então, basicamente, eu vou medir fator de potência no sistema de baixa tensão do grupo B, isso é facultativo à concessionária. Mas no sistema de média tensão e de alta tensão, que são aí o pessoal do grupo A, esses são obrigatórios então a medição do fator de potência. O resultado das medições deve ser mantidos por um período mínimo de 5 anos em arquivo na distribuidora. Então ela vai ter aí um arquivo de 5 anos da medição das unidades consumidoras. Valores de referência. Bom, para unidades consumidoras ou conexões em distribuidoras com tensão inferior a 230 kV, o fator de potência no ponto de conexão deve estar compreendido entre 0,2 e 1 indutivo e 1 e 0,2 capacitivo, de acordo com a regulamentação vigente. Então aí a gente vai ter que olhar agora as outras resoluções da ANEEL também, para ver qual o fator de potência que vai ter que estar e qual o período do horário do dia. Porque esse fator de potência também que vai ser faturado muda ao longo do dia. Então tem um certo período que vai ser cobrado o fator de potência indutivo e tem um certo período do dia que vai ser cobrado o fator de potência capacitivo. Isso significa o quê? Se o meu fator de potência estiver capacitivo no período indutivo, eu não vou ser taxado em relação ao capacitivo. Mas, quando chegar no período do capacitivo, se ele estiver realmente com fator de potência abaixo de 0,92 capacitivo, eu vou ser taxado por isso, eu vou pagar a multa devido a essa energia reativa. Para unidades consumidoras com tensão igual ou superior a 230 kV, os padrões deverão seguir determinados no procedimento de rede. Então aí tem que ver outras normas relacionadas quando se fala em nível de tensão maior que 230 kV. Para unidades produtoras de energia, o fator de potência deve estar compreendido entre os valores estabelecidos nos procedimentos de rede. Então verificar também as normas que falam sobre quem gera energia. Tá? Então o PRODIST ele traz isso. Tá? Isso aqui são textos que tirei lá daquela parte pequena que falava sobre fator de potência dentro do PRODIST. Então, qualquer coisa que não está aqui, procurar outras resoluções
relacionada ao assunto. Exemplo de correção de fator de potência. Então vamos fazer aqui um exemplo numérico só para a gente relembrar o que vocês já viram lá em circuitos 1, circuitos 2 e deve estar vendo agora em circuitos 3. Ó, eu tenho um motor ligado em 220, trifásico, 60 Hz, possui uma corrente elétrica nominal de 93,1 A e uma potência consumida de 28,2 kW. Determinar o fator de potência atual. Então vamos lá. Quem é o fator de potência atual? Potência ativa sobre potência aparente. Então, fazendo essa relação aí de potência ativa e potência aparente, eu vou achar aí o fator de potência de 0,79. Bom, agora como eu já tenho o fator de potência, eu posso determinar então aí a correção do fator de potência usando a tabela. Que tabela, professor? Bom, essa tabela, para quem não conhece ela, é o que o pessoal utiliza fora aí da universidade. Pessoal que não entende o que significa correção de fator de potência, ou simplesmente já quer pegar a tabelinha e já calcular o banco, tá? Como assim? Na tabela, para quem está tendo o primeiro contato com essa tabela, tá? Eu pego o fator de potência atual, mais o desejado, que eu quero corrigir aqui em cima, e cruzo os dois e vou achar aqui o meu fator multiplicador. Como assim? Vamos lá. Então eu tenho 0,79, eu quero atingir 0,92, eu vou ter um fator aí de 0,35. Com esse fator de 0,35, então, eu vou multiplicar a potência ativa. Vou multiplicar a potência ativa e eu vou achar então aqui o meu banco. Quem é meu banco? 9,87 kVAR. Então, que banco você vai comprar? Você vai comprar um banco aí de 10 kVAR. Tá, professor, mas como que eu cheguei nesse 0,35? Bom, você já deve ter visto aí que o nosso banco, né? Deixa eu fazer aqui. O nosso banco de capacitor, ele é igual o P, que multiplica a tangente de θ1 menos a tangente de θ2. Quem é o 0,35? É a tangente de θ1 menos a tangente de θ2. Então, se a gente pegar, pode fazer aí na calculadora. Vamos fazer aqui para vocês verem. Bom, eu tenho que o fator de potência, então, é 0,79, certo? O que eu vou fazer aqui, então? Vou achar o ângulo. Arcosseno de 0,79. Quem que é o meu ângulo aqui? 37,81. Para quanto eu quero ir? Para 0,92. Então, arcosseno de 0,92. Quem que é, então, esse fator? É a tangente desse primeiro ângulo menos a tangente do segundo ângulo, certo? Então, vamos lá. Tangente de 37,81, 4, menos a tangente de 23,0739. Isso vai dar igual a quanto? 0,35. Então, o 0,35 ele vem da nossa equação do cálculo do banco de capacitor. Então, já foi criada uma tabela para poder facilitar aí para quem quer dimensionar o banco, simplesmente já bate o olho na tabela e multiplica pela potência ativa, ok? Nós vamos ver ainda essa equação aqui dessa potência desse banco aqui na aula de hoje ainda. Já a gente chega nessa equação. Voltando aqui então para a aula, vamos dar continuidade para a gente encerrar o conteúdo, falando sobre conexão de banco de capacitores. Vamos lá. Ó, uma vez que a maior parte das cargas é indutiva, conforme mostrado na figura A, então tem uma carga RL ali, ó, o fator de potência de uma carga é aumentado ou corrigido instalando-se intencionalmente um capacitor em paralelo com a carga, conforme indicado na figura B. Isso vocês já têm esse conhecimento já desde ali de circuitos, né? Então eu tenho aqui uma corrente I total, eu tenho uma corrente IL da minha carga RL e eu tenho uma corrente IC no meu capacitor. Qual que seria o efeito então desse capacitor no meu circuito? Eu tenho aqui, ó, vamos lá, eu tenho a minha tensão V, certo? Eu tenho a minha corrente I, que é a minha corrente total. Eu tenho a minha corrente IL, que é a minha corrente da minha carga RL. E como eu instalei um capacitor, ele é defasado de 90 graus da tensão, né, essa corrente, eu tenho a corrente IC, certo? Quando eu instalo esse capacitor, então, e trago essa corrente IC para cá, ó, vou deslocar a minha corrente IC, ó, para cá. O que acontece? Eu trago o meu fator de potência de θ1
para θ2. Por quê? O capacitor passa então a fornecer o reativo para a carga indutiva e tudo isso que ele puxava aqui da rede deixa de puxar, né? Então meu fator de potência vai ser diminuído. Aqui é a relação entre a tensão, né, o ângulo entre a tensão e a corrente total do meu circuito. Então a minha corrente I total. Então, ó, o efeito do acréscimo do capacitor pode ser ilustrado usando-se o triângulo de potência ou então o diagrama de fasores das correntes em questão. A figura ao lado mostra esse último, em que se supõe que circuitos da figura A têm um fator de potência igual a cosseno de θ1, enquanto a figura B tem um fator de potência θ2. Então vocês já viram aí, foi mostrado qual era o fator de potência inicial. Vou tirar aqui essas marcações para não atrapalhar. E qual foi o fator de potência depois. Então, antes eu tinha esse ângulo entre tensão e corrente, e passou agora a ter um novo ângulo entre tensão e corrente. Ok? Só para relembrar aí o material de circuito zoom. Fica evidente da figura anterior que acrescentar o capacitor faz o ângulo da fase entre tensão e corrente fornecidas ser reduzido de θ1 para θ2, aumentando então, portanto, o fator de potência. Também percebemos das magnitudes dos vetores da figura anterior que, com a mesma tensão fornecida, o circuito da figura A drena uma corrente IL maior que a corrente I absorvida pelo circuito da figura B. Então, só de adicionar ali nosso banco, diminuiu a corrente então absorvida da rede, da concessionária. Por quê? Porque a corrente que estava vindo excedente, que é do reativo, passou a ser fornecido pelo capacitor instalado ali próximo à carga. Escolhendo-se um valor adequado para o capacitor, a corrente pode ser colocada totalmente em fase com a tensão, implicando então um fator de potência unitário. Então, dependendo aí o banco que você dimensionar, você pode transformar o fator de potência praticamente unitário, desde que você compense com o capacitor o reativo absorvido pela sua carga indutiva. Isso estou pensando em carga indutiva e corrigindo com o banco de capacitor. Tá? Podemos ver a correção de fator de potência de outra perspectiva. Então vamos lá. Consideremos o triângulo de potência da figura ao lado. Se a carga indutiva original tiver potência aparente S1, então o que eu tenho? Vamos ver. Eu tenho aqui então o triângulo de potência original, que chamou aqui de potência aparente S1. A potência ativa não muda, é P da minha carga. E eu tinha a potência reativa Q1, que era grande. Tá? Então, meu P1, que é a potência ativa, ele é o quê? S1 vezes cosseno de θ1. O Q1, que é a minha potência reativa, é potência aparente 1 seno de θ1, que também é igual a potência P, né, ativa, vezes a tangente de θ1. Isso pegando aí ainda sem instalar nenhum banco de capacitor, né? Desejamos então aumentar o fator de potência de cosseno θ1 para cosseno de θ2, sem alterar a potência real, que é a potência ativa, ou seja, o P vai ser igual então a S2 cosseno de θ2. Então a nova potência reativa é dada por quem? Vocês viram que quando eu instalei o banco de capacitor, a potência reativa diminuiu, não alterou o P, mas alterou o meu S. Então tome muito cuidado com isso. Ó, a redução na potência reativa é provocada pelo capacitor shunt, ou seja, o banco de capacitor vai ser quem? O Q1 original, né, a potência reativa total, aqui, menos o Q2. Q1 menos Q2, o que sobra? O meu banco. Então é assim que eu consigo dimensionar aí o meu banco de capacitor. Qual que é a potência do banco que eu preciso colocar? Que é igual a quem? Quem é a potência do banco? É a potência ativa, que multiplica tangente de θ1 menos tangente de θ2. Lembra lá da nossa tabelinha lá atrás? Então aquela tabelinha, ela já é essa equação pronta. Basicamente eu passo então a multiplicar o P, que não altera, ó, o P é fixo, pela tangente de θ1 menos tangente de θ2, e eu acho então qual é o valor do meu banco de capacitor que eu preciso colocar para corrigir o fator de potência de uma carga indutiva. Porém, ó, quem é o banco, né? É a tensão RMS ao quadrado pela reatância do capacitor, né? O XC, que é igual a quem? Ômega CV ao quadrado, né? VRMS ao quadrado. Isolando o meu C, eu consigo achar então aí o valor da capacitância, que é igual a quem? É o valor do meu banco, potência reativa,
dividido por ômega V ao quadrado RMS. Ou que é a potência, né, ativa aqui, ó, nossa equação da potência para calcular o banco, sobre ômega V ao quadrado RMS. E eu consigo achar o capacitor aí praticamente em microfarad, tá? Ou milifarad, dependendo aí do valor desse banco. Então, pessoal, olha que interessante, ó. Note que a potência real P, dissipada pela carga, não é afetada pela correção do fator de potência, viu lá? O P ficou fixo. Por quê? Pois a potência média devido à capacitância, ela é zero. Nosso capacitor, ele não absorve nenhum tipo de potência ativa, então ele não vai afetar a potência ativa. Basicamente, a potência dele é potência reativa, tá? Em função das características do capacitor que vocês já viram lá em circuitos 1 e circuitos 2. Bom, como eu já venho alertando desde o início, né, a gente está sempre considerando que a carga é indutível, eu estou pondo banco de capacitor, porque é o mais comum, tá? Mas pode acontecer da minha carga ser capacitiva por algum motivo e eu preciso estar corrigindo isso com um reator, tá? Quando a carga ela é capacitiva, eu falo que o fator de potência está adiantado, então eu preciso inserir aí um banco de indutores ou reatores para poder corrigir esse fator de potência, da mesma forma como eu fiz o inverso, né? Banco de capacitor para corrigir cargas indutivas. Nesse caso, quando eu trato de então de indutores, né, o que eu vou achar? Qual é a potência reativa? QL. Quem é QL? V ao quadrado sobre XL, que é igual a V ao quadrado sobre ômega L. E para mim calcular o valor do indutor é V ao quadrado sobre ômega QL. Quem é meu QL? Igualzinho foi feito lá do capacitor. Q1 menos Q2. Quem é Q1? Seria a potência reativa capacitiva inicial. Q2 é para quando eu quero chegar. E o que sobrou ali é o banco de capacitor que está fazendo que está fornecendo então essa energia reativa. Para a gente encerrar então a aula, vamos fazer aí um exercício de correção de fator de potência. Dimensionamento de capacitores para conjunto motor-bomba. Então eu já sei que é um conjunto de bomba hidráulica, né? Dados básicos principais do motor. Potência nominal 1810 CV, rotação 11.800 RPM, fator de potência cosseno φ de 0,86 a 100% da carga, rendimento 95% a 100% da carga, corrente nominal de 240 amperes, fator de potência desejado cosseno φ 0,95. Então, ele tem um fator de potência 0,86 e eu preciso corrigir para 0,95. Então vamos lá. Determinação da potência real absorvida pelo motor a plena carga. Então quanto que fica? Potência real, que seria minha potência ativa, é 0,736, que é o valor de 1 CV, né, vezes minha potência em CV, que é 1810, dividido ali pelo rendimento. Então deu uma potência ali total de 1401,32 kW. Determinação da potência calculada para o banco de capacitor. Então eu tenho cosseno φ1 é 0,86, que tem um ângulo de 30 graus. O φ2, que é onde eu quero chegar, 0,95, tem um ângulo de 18,19. Fazendo então essa análise aí, eu vou chegar que o meu banco vai ser quanto? Q1 menos Q2, né? Então eu tenho aqui Q1, eu tiro Q2, o que sobra para mim é o meu banco que vai compensar para sair desse ponto e chegar nesse ponto. Tangente de θ1 vai ser quem? Q1 sobre P, que é igual a 831,49. E tangente de θ2 vai dar 460. Fazendo aí um menos o outro, eu tenho então a potência do banco, que é 370. Outra opção seria usar aquela equação que a gente já tinha feito lá atrás, né? Que seria o P multiplicado por tangente de θ1 menos tangente de θ2. Ou φ1, φ2, que a gente usou o termo aqui nesse desenho. Também daria certo, né? Em vez de calcular o Q para cada um aqui e subtrair, eu já poderia ter ido direto aí na nossa equação do P, que multiplica tangente de φ1 menos tangente de φ2. Aqui foi dada a equação que eu acabei de falar. Então tá aí. Mais um exemplo. Quando conectado a uma rede elétrica de 120 volts RMS 60 Hz, uma carga absorve 4 kW com fator de potência atrasado de 0,8. Então, se ele está em atraso, é uma carga indutiva. Determine o valor da capacitância necessária para elevar o fator de potência para 0,95. Então, se o fator de potência é 0,8, o ângulo do θ vai ser igual a 36,37, onde θ1 é a diferença de fase entre tensão e corrente. Isso a gente já viu. O que a gente faz então agora aqui? Vamos achar o S1.
Quanto que é minha potência aparente S1? 4.000 dividido por 0,8, que é igual a 5.000 VA. E aí, quanto que vale a minha potência reativa? É minha potência aparente vezes seno do θ. Então, 5.000 seno de 36,87. Então, eu tenho uma potência reativa aí de 3.000 VA. Quando o fator de potência for elevado a 0,95, o ângulo vai ser de 18,19. Então, quanto que vale o meu novo S para esse ângulo? Então, o meu P eu sei que não muda, o meu S vai mudar. O P continua sendo 4.000. Agora, em vez de eu dividir por cosseno de θ1, eu vou dividir por cosseno de θ2. Em vez de ser 0,8, vai ser 0,95. Então, meu novo S vai ser 4.210,5 VA. Com o novo S, eu vou calcular quem agora? O Q2. Quem é Q2? É o S2 vezes seno de θ2. Vai dar 1.314,4. Fazendo um menos o outro agora, né? A potência reativa 1 deu 3.000, a potência reativa 2 deu 1.314. Então eu tenho que a minha potência do meu banco vai ser 1.685,6. Se eu quiser calcular o valor da capacitância, então tá aí a equação que a gente já viu na aula, né? Vai dar 310,5 microfarad. Normalmente, os capacitores são adquiridos de acordo com a tensão que se espera obter. Neste caso, a tensão máxima nesse capacitor será cerca de 170 volts de pico. Sugerimos a compra de um capacitor com tensão nominal igual a 200 volts. Então, basicamente, é você comprar um capacitor aí com uma tensão superior à tensão do seu circuito, até por uma garantia de acontecer algum pico, né, alguma elevação da sua tensão. Bom, espero que vocês tenham aí relembrado um pouquinho sobre o fator de potência, entendido aí o que o Prodist fala sobre o fator de potência. E aí nas próximas aulas eu vou fazer um exemplo com vocês de correção de fator de potência quando o meu sistema ele é não linear. E aí vamos ver o que acontece eu pegar um circuito lá que tem cargas eletrônicas e a gente vai corrigir e vai colocar o fator de potência e vocês vão se assustar com o resultado dessa situação. E aí a importância da nossa aula e a importância de enfatizar essa questão da medição de energia. Ok? A gente se vê então na próxima aula.